sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Agora, diferente de e se a felicidade for uma escolha, porque é sempre uma escolha na nossa vida, nos negócios, em tudo o que nos envolve, mas agora mudamos para small talks, para a mudança, porque aqui que nós temos é de facto conversas que direcionam-nos para uma mudança positiva e com maior impacto na nossa vida e nos nossos negócios. E o convidado deste episódio é Ricardo Caldeira, que eu tenho uma honra enorme de receber este cisne negro. E vamos falar, claro está, da liderança e dos cisnes negros. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. É um prazer e a honra são meus. Foi com muito gosto que recebi este seu convite e que estou aqui para falarmos um bocadinho sobre este e outros adjacentes temas que tanto nos apaixonam e que tanto nos dizem e sobre os quais tanto há para dizer. Portanto, vamos ter aqui seguramente uma bela conversa e mais uma vez muito obrigado pelo convite. Sem dúvida, Ricardo. Vamos então falar sobre este livro, A Liderança e os Cisnes Negros. Em primeiro lugar, o que é que o motivou a escrever sobre liderança? Uma boa pergunta. Até há muito pouco tempo atrás, e apesar de eu sempre ter tido, a minha mãe era professora, portanto sempre tivemos, eu e o meu irmão, incutidos o espírito e o hábito de ler e escrever muito, mas nunca tive como objetivo, né, aquela coisa do plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Nunca, pronto, é uma máxima, mas nunca tive isso como meta. Aqui há uns anos, porque essa sim é outra característica minha, estou sempre, portanto, tento sempre estar sempre a aprender e a evoluir e não me resignar nem cristalizar. Inscrevi-me num mestrado de Gestão e Estratégia Empresarial e no fim das várias opções que são possíveis para terminar, após a parte curricular, chamemos assim, a parte de mais de estudo do mestrado, decidi fazer uma tese, portanto uma dissertação. Há quem faça um estágio, daquelas 2 ou 3 opções habituais, e eu decidi fazer uma tese sobre liderança, precisamente, que é um tema de que sempre gostei, que sempre me acompanhou, ainda que de uma forma se calhar lá muito escondida e lá muito inconsciente, mas que sempre me acompanhou, porque eu sempre tive esta coisa de tentar perceber porque é que determinadas pessoas agiam de determinada maneira, porque é que outras se deixavam liderar de determinada maneira, coisas que me aconteceram, coisas que via acontecer, ou seja, isto vai sendo um repositório de muitos inputs que às tantas, se calhar faz sentido começar a escrever sobre isto. Ao mesmo tempo, porque já tinha esta ideia comecei a interagir, e esta é a mais pura das verdades, comecei a interagir também no LinkedIn, comecei a perceber que era engraçado, nós, seja para muita gente, seja só para termos um sítio onde nós possamos expor aquilo que pensamos, onde outras pessoas possam ler e interagir connosco, concordo, não concordo, etc. E então, num belo dia, respondi estava uma revista americana, estava a fazer pedidos de pitches sobre quem quisesse fazer um pitch sobre um tema, e isto coincidiu quando eu estava também a fazer a tese, e então fiz um pitch e escreveram-me a dizer que tinham gostado muito do tema, se eu queria fazer de facto um texto para eles publicarem, e depois foi tudo quase em sintonia. Eu fiz o texto era sobre algo que eu queria escrever, mas que na tese, nós sabemos que os trabalhos académicos têm algumas regras e são um bocadinho herméticos naquilo que podemos ou não podemos fazer, e então acabei por falar ali en passant de algumas coisas, outras falei no artigo, mas depois achei que o artigo, e de facto era muito e facilmente exponenciável, portanto, podíamos a partir dali falar de muitas coisas, e então aí sim começou se calhar já cá estava, começou a desabrochar o bichinho de isto tem alguma piada, isto faz-me sentir bem, isto pode fazer sentido para outras pessoas que gostem do tema e que queiram ler e que queiram discutir sobre isto. E foi assim, acabei a tese, desafiaram-me a lançar, como também acontece muitas vezes, embora se calhar não tanto nesta área, mas desafiaram-me a transformá-la num livro e a editá-la, e foi assim que surgiu o primeiro livro. Mas depois, como já trazia este tsunami todo de trás de começar a escrever, de haver reações, de quanto mais escrevo, mais ideias tenho, que isto depois é mesmo assim, não é? Como em tudo na vida. E então depois fui começando a escrever mais coisas no LinkedIn e não só, comecei a ter a sorte
e o privilégio de ter algumas publicações a desafiarem para escrever artigos para eles publicarem. Fui começando a escrever, nomeadamente na Human Resources de Portugal, onde escrevi já vários artigos, depois foram surgindo outras oportunidades. Depois chegou um momento em que já tinha tanta coisa escrita, e sempre mais ou menos com uma linha condutora, porque o meu tema é sempre o mesmo, depois vou encontrando, né, várias divergências ou vários becos sem saída que convém ir lá perceber porque é que não tem saída, ou se é que tem ou não tem saída, e depois voltar ao caminho normal, ou não, ou seguir por aí. E compilei-os todos, dei-lhe uma estrutura e uma linha condutora, e surgiram os Cisnes Negros da Liderança. E agora estou a fazer exatamente o mesmo para o terceiro que há de vir, se Deus quiser, em breve, que é um bocadinho também o que eu tenho escrito, que não saiu nos Cisnes Negros da Liderança, e que tenho escrito daí para a frente, também devidamente conduzido com uma linha mais ou menos orientadora, sempre sobre o mesmo tema. Em alguns casos, se calhar quem for ler já vai ver, ele está sempre a falar da mesma coisa, sempre o mesmo tema, mas um dos tópicos, e eu comecei os Cisnes Negros a dizer isso, um dos tópicos é precisamente este. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se não falarmos do tema, se não o discutirmos, as coisas não vão mudar. Portanto, quanto mais falarmos e quanto mais formos a falar sobre o tema, e é por isso que eu vou repetindo e vou insistindo, e os cisnes e a liderança emocional, quanto mais for assim, mais perto estaremos de que alguma coisa mude. Caso contrário, vai ser difícil. E nós estamos aqui exatamente para isso, provocar a mudança. Exatamente. Ou E pelo menos então, e quem são os provocar. cisnes negros da liderança? Os cisnes negros da liderança. Cisne negro da liderança é um líder emocional, que parece quase uma heresia dizer-se, mas é algo que é muito raro ver-se por aí. Vêem-se muitas tipologias de líderes, não se vê o emocional. E o emocional diz-me a minha experiência e diz-me os mais de 20 anos a lidar com pessoas, colegas, clientes, fornecedores, amigos, família, etc., diz-me que o líder emocional é de facto o líder em quem todos pensamos e que todos ansiamos. Porque eu faço muitas vezes este desafio, quando me convidam para alguns eventos, palestras, a dar algumas aulas, eu faço sempre o desafio de questionar as pessoas sobre, não para elas o verbalizarem, mas para pensarem, pá, se vos fosse dado, se fosse possível, e se vos fosse dada a possibilidade de escolher, de criar um líder, para vós, o que é que o vosso líder tinha que ter? O que é que vocês esperam de um líder? E 99,9% das pessoas pensam em, não vou dar um número, mas um conjunto de características que todos as dizem, todos acham que o líder tem que ser aquilo. E são tudo coisas que têm, na maior parte dos casos, a ver com os relacionamentos humanos, esta empatia que tem que se criar entre seres humanos, não é? Porque nós não podemos esquecer, enquanto estamos em ambiente de trabalho, estamos ali pelo menos 7 ou 8 horas, muitas vezes estamos ali mais tempo do que com as nossas famílias. E o que eu costumo dizer é, se eu pessoalmente, com a minha família, na minha vida mais privada, o que eu quero é saúde, felicidade e bem-estar, e com aquela outra família, que há pessoas que ficam ofendidas de chamar aquilo uma família, mas eu encaro assim, se com aquela outra família eu tiver um pensamento diferente, isto vai criar aqui algum tipo de incoerência, porque eu fora quero saúde, felicidade e bem-estar, e dentro não me preocupo com saúde, felicidade e bem-estar. É errado, nós queremos saúde, felicidade e bem-estar. Queremos ser acarinhados, queremos dar-nos bem com as pessoas, queremos conhecê-las, queremos que elas nos conheçam. Portanto, e é isso que não existe nas organizações, ou existe muito pouco nas organizações, e por isso é que eu lhe chamo os cisnes negros da liderança. Para contextualizar, o cisne negro da liderança tem a ver com não vou estar aqui não, só essa explicação dava o período do podcast. Costumo começar a explicar a partir da teoria da falseabilidade do Karl Popper, que veio desconstruir um bocadinho algo que o David Hume já tinha dito no século XVIII sobre o empirismo, pronto, aquela coisa do como nunca se tinha visto um cisne de outra cor que não branco, portanto temos que generalizar e dizer que todos os cisnes são brancos. Até que um dia alguém viu um cisne de outra cor e, pasmem-se, bastou um para pôr em causa toda aquela construção de milhões. Aqui é um bocado a mesma coisa. Portanto, o cisne negro é raro, mas existe. E basta haver um para se provar que, de facto, existe e é possível ser-se um cisne negro. E o que é um cisne negro? Segundo o Taleb, no seu livro com o mesmo nome, Cisnes Negros, ou Cisne Negro, diz que, ele, embora aí não tivesse a falar de pessoas, nem de relacionamentos humanos, ele fala de eventos, numa lógica mais
num sentido mais lato da palavra, é tudo o que sejam eventos que são raros, são improváveis. Portanto, ponto número 1, o líder emocional é raro, é muito difícil encontrar um líder desses. Segundo, o evento que é um cisne negro é um evento com uma magnitude extrema, um impacto extremo. Portanto, quando acontece, é impossível alguém não ter ouvido falar daquilo, porque é mesmo, não se fala de outra coisa, é magnânimo. O líder emocional é a mesma coisa. Eu costumo dizer, os maus exemplos penalizam-nos e fazem-nos sofrer. Portanto, têm um impacto grande sobre nós. Mas os bons exemplos, em lógicas diametralmente opostas, naturalmente, também têm esse impacto em nós. Se calhar até mais. Nós é que, né, pela nossa tendência humana da negatividade, as coisas negativas têm sempre mais peso, duram mais tempo, etc. Nós é que não nos apercebemos disso, mas o serem bons connosco tem tanto ou mais impacto do que serem maus connosco. Mas nós temos tendência a valorizar quando são maus, né? Se recebemos um elogio e uma crítica, nós vamos ficar aí a pensar na crítica, o elogio já passou. E o cisne negro é o tal líder que consegue este impacto, mas um impacto positivo. Porquê? Porque não estamos habituados a ser tratados assim. Não é? E é aquilo, ou seja, no fundo encontra-se aquilo que é o nosso desejo com aquilo que de facto passa a ser a nossa realidade. Quando no nosso dia-a-dia nós temos um desejo de uma coisa e entramos pela porta dentro e, chatice, afinal não tem nada a ver com isto. Portanto, segunda característica. Terceira característica, que é a mais engraçada, que é, o Taleb diz que tudo o que são eventos cisnes negros, quando acontecem, aparecem logo milhares de pessoas a dizer que afinal aquilo não era assim tão imprevisível, nem é tão raro, e até há sempre alguém que já tinha dito que aquilo um dia iria acontecer, portanto não é nada improvável, que já alguém tinha falado, etc. Os cisnes negros não podiam casar mais com isto. E eu volto ao exemplo que dei há bocadinho, quando peço às pessoas para me dizerem o que é que acham que um líder deve ser, todas dizem, todas traçam um perfil de um líder que depois na prática, e eu muitas vezes depois pergunto isso, então e quantos é que já tiveram? Ninguém fala. Idealizamos uma coisa, mas na prática não vemos nunca nada do que se idealizou. Mas se perguntarmos a esses líderes que não são assim, eles dizem, então, isso é muito fácil, então ser um bom líder é fácil, é só ser assim, assado, cozido. Mas depois vamos a ver, eles próprios não conseguem, não sabem ou não querem ser assim, assado ou cozido. Ou seja, eu sei a teoria, mas não a aplico na prática. E é esse o meu tema. Ou seja, enquanto não tivermos, e esse é um bom ponto, eu faço sempre o paralelismo com a medicina, temos um problema para resolver, não sabemos qual é a origem de um problema, é de facto um problema. Eu tenho tenho um paciente que padece de um mal qualquer, eu não sei identificar qual é que é o mal, não sei como é que eu vou tratar. Ora, nós na liderança estamos um passo à frente, que é, nós já sabemos qual é o problema. O problema é os líderes não serem, de facto, como nós idealizamos ou como nós gostávamos que eles fossem. Mas nós sabemos o que é que o líder deve ser. Ora, então já sabemos o diagnóstico. Ora, o líder tem que ser assim. Então é só pegar no ser assim e fazer assim. É muito simples. A questão é que não há muitos a saber que tem que ser assim e a de facto serem assim. E esse é que é o problema. Teoria toda a gente sabe, não é? Não é assim tão raro, não é assim tão improvável, eu já tinha dito que isso ia acontecer, etc. Mas depois na prática não se vê. E por isso é que são os cisnes negros. Há muito poucos, contam-se pelos dedos de uma mão, se calhar, e é por isso também que não sei se quando conversámos a primeira vez, se confidenciei isso consigo ou não, é por isso que eu também costumo dizer muitas vezes, seja com amigos, com família, etc., sempre que o tema trabalho, fora do ambiente de trabalho, vem ao tema, nunca é, ou muito raramente é, para alguém dizer, não, estou super satisfeito, gosto muito das pessoas com quem trabalho, ou, neste caso, com a chefia com quem trabalho, adoro, não sei o quê, não trocava. Não, é sempre ao contrário. Há sempre, eu ia dizer há sempre qualquer coisa, mas o problema é que não é qualquer coisa, é sempre muita coisa de mal que as pessoas têm para relatar, que as penaliza, né, que mexe com elas, e que no fundo, lá está, é tão simples de resolver. O que é que precisamos de um líder? Os próprios líderes dizem, se tiver um líder, porque às vezes há líderes que são o topo da hierarquia, né? Mas se não for, também está abaixo de alguém. Eu gostava que ele fosse assim comigo, ou sabe, então porquê é que não são? Porquê é que eles próprios não são para os seus liderados como querem que alguém seja para eles? E porquê é que não pedem aos que são os seus líderes, vamos criar aqui uma relação diferente. Não, as pessoas não falam, não assume-se que é assim, o cargo hierárquico tem um peso brutal, porque é o chefe ou porque é o líder,
temos que isto, temos que aquilo. Epá, eu sou o Ricardo, não sou o meu líder. Ele tem uma visão das coisas, eu posso ter outra errada ou pode estar até mais certa do que a dele. Na troca de ideias é que nós vamos perceber, não é? Na troca de ideias é que nós vamos perceber. O líder não está sempre certo. E é errada esta ideia de que, porque o líder diz, temos que fazer porque está certo. Isso é errado. Todos nós somos líderes. Há os líderes informais, por exemplo, não é? Isso dava pano para mangas. Mas é um tema pelo qual me bate, é de facto aparecer mais destes líderes que, ok, temos objetivos, ok, temos metas para cumprir, temos isso tudo, e isso nunca vai sair do âmago das organizações. Epá, mas uma coisa é o objetivo e outra coisa é o caminho para lá chegar. E esse caminho, o objetivo pode não ser o líder a traçá-lo, não é? Alguém o impõe, olha, temos que fazer isto. Mas o caminho é o líder que o escolhe. Isso não me venham com histórias porque é o líder que o escolhe. E eu, como líder, não concebo chegar a um objetivo sem olhar a meios. Ou, neste caso, olhando para trás e ver as equipas que me ajudaram a chegar ao objetivo completamente destroçadas e desgastadas. Eu acho que é muito mais sentido e é muito mais, para todos, é muito mais viável e simpático chegarmos ao fim de todos, subirmos todos ao patamar do primeiro lugar, recebermos todos a medalha. Não é receber eu a medalha e depois olho e não vejo ninguém à minha frente, porque já ninguém me pode ver. Ou porque eu dei cabo deles todos, ficaram aí espalhados pelo caminho, não é? Completamente destruídos, se calhar a pensar em mudar de... Não é? Estamos a receber um prémio e as pessoas que originaram a recepção daquele prémio, se calhar estão a pensar sair porque não aguentam trabalhar assim ou não aguentam trabalhar com aquela pessoa. Portanto, depois há aqui uma coisa que parece quase, mas que acontece muitas vezes, parece quase um disparate. Temos alguém a receber um prémio a rir-se e as pessoas que contribuíram para o prémio com vontade é de chorar. Não pode ser assim. Emoções sim, mas não estas, e não com este tipo de enquadramento. Portanto, os cisnes negros fazem de facto muita falta. A liderança é um conceito que está muito associado à posição ou à hierarquia, e então o próprio conceito foi desvirtuado, porque líderes somos todos nós, não é? Nem que seja da nossa própria vida, aquilo que criamos para nós, aquilo que escolhemos para nós e o caminho que queremos seguir. E isso acabou por ser, ao longo dos tempos, um bocadinho retirado de nós mesmos, esse poder de nós escolhermos como queremos viver. E a liderança é aquele que comanda, é aquele que dirige, é aquele que dita as regras. Só que nós também ditamos regras para nós mesmos e esquecemos disso. E depois, há aqui uma outra questão, que é, nós vivemos no mundo corporativo, empresarial, em ambientes muito tóxicos, e isso está comprovadíssimo em múltiplos estudos, que um dos fatores que levam a essa toxicidade nos ambientes de trabalho, que levam depois a burnout, depressões, ataques de ansiedade, etc., tem muito a ver com a toxicidade das chefias, porque ser chefe é uma coisa, ser líder é outra. Eu, felizmente, tenho, ao longo da minha carreira, um exemplo de líder que posso considerar um cisne negro. Ainda bem. E eu vou partilhar. Eles existem, Sandra. Eles existem, eles andam aí. É como eu digo, deviam ser a regra e não a exceção. Exato. Deviam ser a regra e não a exceção. E esse é que é o problema, são a exceção. Eu trabalho há 20 anos, e sem trabalhei com pessoas que adoro, que ainda hoje são minhas amigas e já não trabalhamos há muito tempo, e que são uma espécie de... Há muitos que eu não posso considerar um cisne negro, mas também não são maus líderes, ou seja, são pessoas que estão a fazer o caminho, e isso para mim já é louvável, ou seja, alguém que percebe que tem algumas lacunas, não vamos mais longe, temos que ser os primeiros a ser autocríticos. Eu já fui líder e se calhar não, de certeza absoluta, cometi erros, como todos cometemos. Agora, ninguém me pode acusar nunca, e isso aí quase que posso afirmar taxativamente, ninguém me pode acusar nunca de não ter estado lá para apoiar, para dar né, aquela empatia, aquele conforto que as pessoas às vezes precisam. Na tal luta pelos objetivos, há uma vida, há sentimentos, há circunstâncias, há acontecimentos pelos quais as pessoas passam, que nós temos que estar primeiro despertos para os perceber e depois disponíveis para ajudar a resolver. Não é, olha, eu quero lá saber que estás mal disposto, ou que o teu filho hoje isto ou aquilo, ou que morreu um familiar ou não sei o quê, interessa, é isto. Isto não pode acontecer. Nós não somos máquinas, não somos robôs, somos humanos. Se aquela pessoa naquele dia precisar de ir para casa,
Ok, é menos um dia na persecução dos objetivos, mas se calhar vai carregar baterias, vai se recompor e amanhã trabalha ao dobro. Agora, estar ali a pensar no filho que ficou a chorar ou que ficou doente, ou no familiar que morreu. Eu estou a dar estes exemplos porque tive N exemplos destes. E a mim, graças a Deus, podem-me acusar de muita coisa, mas de faltar essa tal emocionalidade, e eu não estou aqui com isto a dizer que sou um cisne negro, se calhar também ainda estou em processo, mas pelo menos eu sei as minhas limitações e sei para onde é que quero ir. Agora, aquelas pessoas que, como a Sandra estava a dizer, sou o chefe, eu mando, não sei o quê, e depois a gente olha para as equipas e a única coisa que fazem é todas as que estão ali são pessoas com ideias próprias, com sentimentos próprios, com vidas próprias. Mas o que é que elas fazem? O que os outros mandam. Então, como é que eu posso ser o Ricardo se eu vou fazer o que a Sandra me manda ou o que a Sandra me pede? Não é? Ou melhor, fazer o que a Sandra me manda ou pede, sim senhor, é o objetivo. Agora, da forma que a Sandra quer ou da forma que a Sandra faz, isso é que ninguém me pode exigir, porque eu sou o Ricardo, não sou a Sandra. Eu reajo a coisas diferentes, tenho emoções diferentes, tenho um histórico e um peso às costas que é diferente, tenho a minha história, não é? Portanto, criei uma determinada personalidade, tenho uma determinada maneira de ser e maneira de pensar, e aquilo que tenho que me pedir é, Ricardo, o nosso objetivo é este. Para mim, a melhor forma de lá chegar é assim. Concordamos, não concordamos. Envolver as pessoas na decisão, coisa que também é outra coisa que não existe. Chegamos a um consenso, ou não chegando a um consenso. Epá, no limite, olha, vou-te avaliar no fim. Queres fazer à tua maneira? Fazes à tua maneira. Chegamos ao fim. Não cumpriste? Epá, vais ter que arcar com as consequências. Que é uma coisa que eu sempre adorei. Já que há muitas pessoas que, eu sempre adorei isso. Depender só de mim. Eu, se depender dos outros, é que fico nervoso e que fico condicionado, não é? Porque eu não conheço não conheço os outros ou não sei o que é que os outros podem fazer. Eu sei o que é que eu posso fazer e o que é que posso aportar à equipa. Mas muitas vezes, por exemplo, numa equipa nova, eu não sei o que é que a equipa me vai trazer, que tipo de pessoas é que lá estão, não é? E o que é que me pode aportar. Claro que sou logo dos primeiros a tentar construir um espírito o que todos nos sintamos como eu sinto, que é, eu posso contribuir para vocês, mas sei que vocês também podem contribuir para mim. Nós, quando falamos de liderança, temos que ter aqui vários aspectos, e a liderança com os cisnes negros toca muito na liderança consciente, que é aquela que eu também venho a falar já faz algum tempo, que aborda, inclusive, que é aquele líder que é um ser humano, que não esconde aquilo que sente, porque nós todos temos momentos positivos e menos positivos na vida. E muitas vezes, principalmente quem está em determinados cargos, tem aquela ideia, isto é um julgamento, é um preconceito, de que eu estou aqui, estou sempre na minha máxima performance, nada o que me acontece lá fora afeta-me. Não é assim. Eles também precisam de ajuda quando é necessário. E quando esse líder consegue se conectar à sua equipa, e independentemente do tamanho da equipa, e isto é um exemplo que eu vos posso dar no episódio antes, procurem o episódio com o Arthur Miranda, em que ele deu o exemplo quando dirigiu a Coca-Cola em África, em que ele mostrou mesmo a importância da conexão, não só com as equipas que estão mais chegadas, como a empresa no geral e até as próprias comunidades. Porque assim, nós somos seres humanos, nós somos seres sociáveis, nós precisamos da conexão com o outro, e isso está comprovadíssimo, inclusive pelo maior estudo da felicidade jamais realizado, que já tem mais de 80 anos, conduzido pela Harvard University, em que a qualidade das nossas relações são fundamentais para a nossa felicidade. E aqui agora eu vou entrar num outro tema que se calhar há muita gente que vai começar. Eu também sou um cisne nesse aspecto. Assim, felicidade corporativa para mim não existe, porque as empresas não são responsáveis pela felicidade das pessoas. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. As empresas são responsáveis sim por criar as condições para que a pessoa tenha o seu melhor desempenho, se sinta bem, e isso vai, sem dúvida, contribuir para a felicidade dela. Mas eu sou responsável pela minha própria felicidade. Se eu não estou bem num local, o que eu tenho que fazer é criar as condições para sair dali e encontrar o meu lugar no mundo. Por isso é que há tanta gente a mudar de estilo de vida, a mudar completamente executivos que foram dedicar-se à permacultura ou algo assim, uma mudança radical de vida.
Porque foram à procura da sua felicidade, porque aquilo que lhes foi incutido anteriormente pela sociedade, pela família, que é com base no ter aquele cargo, ter aquele curso, naquela universidade. Nós somos da mesma idade, portanto, era a licenciatura, depois passou a ser um mestrado, agora já estamos aí para o doutoramento, não é? Ter um título académico e daquela universidade, depois após, papai, MBA, nanana, é sempre no ter o carro, ter a casa naquele lugar. Só que esquecemos que a liderança está no ser e no estar. É eu para com os outros, porque eu, se não conseguir me entregar com os outros, como é que eu espero que os outros me entreguem a mim? Naqueles momentos mais desafiadores da empresa, em que a empresa está numa situação de crise, como é que eu vou querer lhes pedir que eles deem um pouco mais deles? Eu acho que é esse o tema. Eu acho que é esse o tema. Ou seja, há uns tempos escrevi um post sobre isso. Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É uma regra que é milenar, antes diz, é o povo que diz, não é? E o povo, com a sua sapiência, normalmente acerta sempre. Se eu, vamos lá ver uma coisa, eu não posso, costuma-se dizer, é como o respeito, quem quer ser respeitado tem que começar por respeitar. Aqui é a mesma coisa, eu não posso exigir aos outros aquilo que depois não gosto que me exijam a mim. E a liderança é muito isso que acabou de dizer, é a relação, ou seja, porque o líder, por inerência das suas funções, tem sempre que exigir muito às suas pessoas, não é? Tem que exigir, tem que coordenar, tem que gerir, não é? Porque o líder normalmente tem também a sua vertente de gestor. A questão é, deixamos sempre para o fim, para o fundo do copo, ou às vezes nem está no copo, a questão relacional. Ou seja, é sempre coisas muito bullet e muito mecânicas. É o objetivo, é prazo, é processo, Dados esquecendo financeiros. que quem faz isso tudo, dados financeiros, esquecendo que quem faz isso tudo são pessoas. E as Exato. pessoas, voltamos ao mesmo, quer queiramos, quer não, e o líder também, e esse é que é um dos pontos, o líder também tem dias bons e tem dias maus. Não está sempre, apesar de vestirem, porque é outra coisa que a cultura nos veio trazer e depois quase que institucionaliza, não tem que ter aquela máscara de super-homem, a quem nada acontece, que com nada se desmotiva nem se melindra e que é uma máquina e um robô. E por isso, por vestirem há pessoas que às vezes me dizem, A máscara, isso é uma máscara. há muitas pessoas que às vezes dizem, falas sempre muito dos líderes, bates sempre muito nos líderes, e eu só bato por uma razão, porque são pessoas que não querem assumir, que também têm vulnerabilidades, que também têm fraquezas, mas que podem fazer delas e deviam fazer delas as suas maiores virtudes. Porque eu só consigo ajudar alguém se esse alguém quiser ser ajudado. E o líder muitas vezes também precisa de ajuda. Também já me têm dito, estás aí sempre a bater nos líderes. Os líderes também sofrem, também precisam de ajuda. Alguma vez pedem, alguma vez a procuram. Se ele para mim for sempre aquele robô com aquela cara, com aquela máscara, com aquela postura, eu nunca vou saber quando é que é o dia em que ele precisa da minha ajuda ou não. Não é? Portanto, porque a relação é isso mesmo, é o dar e o receber, é o percepcionar e o entender. Se, para mim, lá está, eu chego a dizer, eu preferia ter um robô. Não posso é ter pessoas que não diz bom dia nem boa tarde, que não se preocupa. Eu dou muitas vezes este exemplo. Eu em cargos que não tenha nenhum tipo de peso hierárquico. Eu se perceber que alguém que costuma vir todos os dias com um sorriso nos lábios, com uma piada logo de manhã, num determinado dia vem mais fechado e vem mais carrancudo, sou eu, Ricardo, não é o líder, não espero pelo líder. Sou eu que vou ter com essa pessoa e vou tentar perceber o que é que se passa com ela. Isto tem que fazer, isto deve acontecer entre colegas, eu já não falo entre líder e liderado, porque isso de facto não existe. Mas mesmo entre colegas, nós podemos ser cisnes negros dos colegas e cisnes negros informais, não é? Eu sei que aquela pessoa está sempre toda bem disposta, sempre com um astral em alta, naquele dia está cabisbaixa, alguma coisa se passa, isso é quase inquestionável e inegável. Então, das duas uma, como é que eu quero ser um bom colega de equipa, como é que eu quero, depois falamos em equipas, não é? Falamos em equipa, equipa, não sabemos os nomes das pessoas, não sabemos se são casados, se têm filhos, o que é que as motiva, se gostam de estar ali, se não gostam, se calhar já fizeram reivindicações, nunca foram atendidas, mas a equipa, pronto, mas ok, vamos dar esse barato. Mas como é que eu próprio, não sendo um líder, consigo falar em equipa e falar da minha equipa e dos meus colegas se eu vejo que aquela pessoa está nitidamente a precisar de ajuda e eu não vou lá? E depois dir-me-ão, vais lá fazer o quê? Não vais resolver? Ponto número 1, não sei se não vou resolver. Pode ser uma coisa que esteja ao meu alcance. Ponto número 2, mesmo que não resolva,
qual é a pessoa que num dia em que está no seu mood completamente diferente do que é habitual, não gosta que alguém vá ter consigo, quer dizer, ali beber um café, fala comigo, desabafa, vamos lá falar, não sei, qualquer coisa. A pessoa, toda a gente gosta disto, toda a gente gosta de atenção, mesmo os líderes, mesmo os robôs, gostam. Eles dizem que não e têm aquela máscara, mas gostam. Então, se gostam, porque é que não potenciamos isto? É tão mais bonito. Eu costumo dizer, se as coisas já vão acontecendo e os resultados se atingem assim, com este nível de toxicidade que a Sandra ainda há bocado apontou, imaginem o que não seria se as pessoas de facto criassem relações, eu já não digo de cisnes negros ali, mas relações em que de facto houvesse ali alguma preocupação, alguma empatia, não é? Porque eu preciso de cumprir os meus objetivos, preciso ter as minhas tarefas, preciso disso tudo. Mas preciso de olhar para o lado e ver quem está ao meu redor satisfeito, não é? Porque isto é a nossa vida. Nós, metade da vida estamos em casa, a outra metade estamos ali. Se não estivermos ali bem, quer dizer, significa, por isso é que muita gente depois chega aos 70 e aos 80, passei ao lado da vida. É pá, puder. Tivemos sempre a fazer o que os outros quiseram, o que os outros pensaram, o que os outros pediram. Nunca fiz nada do que eu queria, do que eu pensei ou do que eu quis, não é? E aqui não é uma questão de. E às vezes, também outras vezes é mal entendido, não é sermos uns contra os outros, ou é esta visão e vamos tipo o último dos moicanos, pegar nas armas e vamos para cima deles. Não, é chamar a atenção para isto. Está mal. E as pessoas sabem que está mal, mesmo quem está nos cargos e exerce a liderança desta forma, se calhar percebe que está mal. E às vezes está mal, já falámos sobre isso, mas não mudam porque, pá, depois os colegas do lado, os peers, não é? Então, quer dizer, tu foste fazer isto, és um bocado mole e tal, és lamechas, isso assim não vai lá. Ou seja, às vezes não mudamos por vergonha do que é que os outros vão dizer de nós sermos diferentes. Quando eu acho, e o cisne negro da liderança é o maior exemplo disso, na diferença, hoje em dia, é que está a virtude. Porque ser mais um carneiro no meio da carneirada, a gente olha só vê lá, não é? Não sabe se é a Carla, se é a Sandra, se é o Ricardo, se é o Manel, se é o Joaquim. Agora, se houver alguém dentro da carneirada que esteja a fazer diferente, se calhar não vai ter uma carneirada tão grande, mas vai ter uma carneirada mais longe, vai ter uma carneirada mais satisfeita, vai ter uma carneirada mais objetiva, né? Vai ser diferente. Porque para fazer igual já temos muitos, não é? Aquilo que nos distingue é a nossa unicidade, a nossa pessoa, não há ninguém igual a nós no mundo. Então temos que aproveitar isso. Porque se é para ser, se eu trabalho com a Sandra e a Sandra que é o meu chefe, e eu tenho que fazer as coisas como a Sandra, então eu não posso dizer que sou o único, não há ninguém igual a mim, não. Eu nem sequer consigo pôr isso em prática, eu estou a ser igual à Sandra, vou ser a Sandra 2, ou uma versão adulterada da Sandra. E se a Sandra, entre aspas, e desculpe o termo, se a Sandra não prestar, já vão ser dois a não prestar. E às vezes são equipas a não prestar, e depois é uma empresa a não prestar, um setor a não prestar, uma economia a não prestar. Porquê? Porque não prestamos atenção a estas coisas, que são coisas simples. Ninguém está aqui a pedir, que é outra desmistificação que eu faço, não é o fofinho e o coitadinho e lamechices e choraminguices. Isso é ser emotivo, ser impulsivo, ser quase irracional. É ser emocional. Emocional é ter a inteligência emocional, a agilidade emocional para, primeiro, conhecer-se, conhecer os outros e em harmonia e em interação com os outros perceber que determinadas circunstâncias vão criar em nós emoções. Com essas emoções nós vamos construir sentimentos e os sentimentos vão dar origem a comportamentos. E é este processo, emoção, sentimento, comportamento, que distingue os cisnes negros dos outros. Porque se nós nos estivermos, como diz o outro, a marimbar para este processo, vamos ser sempre a mesma coisa, vamos resolver as coisas sempre da mesma forma. Seja o mesmo problema, não seja, exija a mesma solução ou não exija, vamos resolver sempre da mesma forma. Agora, se nós respeitarmos este processo, inputs criam-nos emoções, emoções constroem sentimentos, sentimentos vão dar origem a reações, e essas reações, aí sim, tudo ponderado, tanto pode ir para um lado como pode ir para o outro, é já algo pensado, é algo maturado, é algo que já tem lá impregnado a tal nossa inteligência e agilidade emocional. Espera, eu com esta pessoa não vou reagir assim porque ela isto ou aquilo, espera, esta situação não exige isto, certeza que vai haver ali, não se quebra a autoridade, não fica melindrado nem enfraquecido o líder, mas de certeza que o liderado vai receber aquela mensagem, vai receber aquela atitude com outros olhos e vai-lhe dar um outro valor do que se for sempre o chicote, o bater, o pressionar, o intimidar.
sei lá, era arranjar aqui uma série de adjetivos negativos, que é no fundo aquilo que acontece, não é? Fazer Exato. chantagem, etc., quando as coisas podiam ser feitas pelo contrário. Custa Assédio ao mesmo, moral, vamos lá. pronto, lá está. Porquê? Porque não há esse cuidado. E é uma coisa tão simples, não estamos aqui a exigir que as pessoas, não envolve investimento, não envolve nada especial, envolve dar sentido e dar razão àquilo que nós somos pessoas e distinguimos-nos dos outros animais pelas emoções. Então respeitemo-las e utilizemo-las, mas da melhor forma possível. E uns com os outros. Não é? Porque se eu estiver feliz e não partilhar a minha felicidade com os outros, bem, é bom, eu estou feliz. Mas se eu puder partilhar com os outros, certeza que os outros, se calhar, se gostarem de mim, como eu gosto deles, eles vão ficar satisfeitos também. Se estivermos todos satisfeitos, o dia vai correr melhor. E correndo melhor, se calhar estamos mais perto de atingir objetivos. É uma coisa que eu acho que é tão básica e tão lapaliciana que eu não percebo como é que os líderes fazem ao contrário, que é, não, temos que chicote, bater, até atingir o objetivo. E as pessoas depois em surdina, né, depois admiram-se que haja a tal rádio corredor, as pessoas em surdina, depois, tu já viste isto, eu hoje nem vinha preparar, agora temos que... Ou seja, as pessoas já nem estão preocupadas com o objetivo, já estamos, depois dispersamos, estamos a falar de coisas que já não têm nada a ver com aquilo. Quando podia ser o contrário, malta, bora lá, temos que fazer isto, já sabem, confiam em vocês, se precisarem de ajuda, estou aqui, isto é nosso. Se fosse fácil, não era para nós, vamos a isto. Bomba. A microgestão aqui não tem lugar, isto não é nada, ou seja, vamos a isto, cada um na sua, se estamos ali é porque confiam em nós e no nosso trabalho, né? Sabem aquilo que podemos entregar, é dar a bola para o pé e a gente faz o caminho sozinhos. Precisamos de ajuda, perguntamos, pedimos, lá está, mas só pedimos ajuda e perguntamos se não tivermos medo de falar com o líder, porque senão, se calhar vamos preferir fazer sozinho, e depois vamos fazer sozinhos, podemos errar, depois entramos nos outros mitos da liderança, né? Errar, esse, meu Deus, esse bicho papão. Então se não errarmos, vamos fazer sempre as coisas iguais. E se elas já estão mal, nunca vamos deixar de as fazer mal, estamos sempre a fazer igual, né? Que depois dava-nos aqui uma série de divergências e divagações que, quando é uma coisa simples, lá está. É bom dia, boa tarde, estás bom, não estás bom, está tudo bem, vamos a isto, não sei. A gente não precisa de ser, e não precisa de ser o dia todo, e não precisa de ser, como às vezes dizer, não é aquilo, ir lá fazer festinhas no cabelo e beijinho, não, é isto só. Nem sequer dizer bom dia, que não. Ou chegar de manhã e o bom dia é, ok, não se esqueçam que até às 5 da tarde quero não sei o quê. E depois a gente vai ver e estão a ler a revista, ou vão lá fora beber o café e, em vez de almoçarem numa hora, almoçam em duas. Isso é que a mim me faz confusão, não é? Eu também gostava de almoçar em 2 horas e se calhar nesse dia nem almoço, porque estou condicionado ou estou pressionado. Exato. É? Aqui há vários. Não me respeitam. Respeitam o objetivo e respeitam o que é que se quer, mas ninguém me respeita, né? Ninguém quer saber se eu nesse dia estou bem disposto ou mal disposto, se estou doente, se não estou doente. Uma vez fui trabalhar, tinha saído do hospital às 6 da manhã, fui a casa, tomei banho, fiz a barba e fui trabalhar. Achei que alguém me perguntou alguma coisa, estava com umas orelhas horríveis, mas eu como sou nesta coisa de, ok, vamos, eu não fiquei em casa, não estava medicado, não dormi, estava completamente rastos, tinha tido uma reação alérgica, estava completamente, fui trabalhar. Certeza que se viu, certeza que se reparou, tenho ideia de ter comentado com alguém, mais um dia no escritório. Mais um dia no escritório. Não quero, tanto não quero, fui trabalhar. Não queria que me mandassem para casa, ou que tivessem pena de mim, e que me fossem buscar o pequeno almoço e me dessem à boca. Não é isso que está em causa. Mas está tudo bem, não está tudo bem, o que é que aconteceu, precisas de alguma coisa, não sei, queres sair mais cedo, qualquer coisa. E eu iria sempre dizer que não, porque tanto é que estive lá o dia todo. Mas é a preocupação, é a pessoa dizer assim, ok, estive no hospital, foi uma coisa até com alguma gravidade, as pessoas preocuparam-se comigo, querem saber se já recuperei, se não recuperei, se estava... se naquele dia estou um bocadinho mais lento, se quer algum tipo de ajuda. Não, one more day in the office. Meu cara, às 5 da tarde quero aqui um papelinho com tudo o que está feito ou não está feito, o que é que está pendente, o que é que não está pendente. Para saber que tivesse ido ao hospital ou que não tivesse sido. É estas coisas que a mim não fazem confusão. Como é que as pessoas... Depois há quem lide bem com isso e há quem não lide bem com isso. Não é? Porque depois aquelas pessoas que, porque não temos de ser todos iguais, que mentalmente são mais frágeis, ou que têm outro tipo de problemas, lá está. É uma das coisas que também digo sempre, é não julgar os outros porque não sabemos a história que a pessoa carrega às costas. Há pessoas que depois, se calhar, com isso vão-se abaixo, não é? Vão-se abaixo, enterram-se, não pedem ajuda, têm a vergonha de pedir ajuda, depois é um dia, 2 dias, uma semana, um mês, já vai num ano, e depois as coisas acontecem. Porquê? Porque ninguém olhou para aquela pessoa, ninguém teve o cuidado de a tratar como a Sandra ou o Ricardo, ou de ser mais um carneiro. Tratá-la com dignidade. Está tudo bem, não está tudo bem. Com respeito. Vejo que não estás como nos outros dias. Queres falar sobre isso? São simples. A pessoa até pode dizer que não. E até pode, ok, foi só aquilo, passou, o resto do dia é igual. A própria pessoa vai se sentir bem, porque vai dizer assim, não, ele reparou, ele veio-me perguntar.
eu é que não quis dizer, e se calhar até podia ter dito e até devia ter dito, mas pelo menos reparou. E eu acho que só esse, pelo menos reparou, faz-nos sentir, lá está, não é diferente de todos os outros, mas naquele momento faz-nos sentir que de facto somos especiais, somos únicos. Viram-nos, não é? Não somos o tal número da Fomos folha de Excel. reconhecidos. Fomos reconhecidos enquanto tal. E aqui há vários aspectos. O líder tem determinadas competências, claro, técnicas, como é óbvio, Claro. mas também humanas. E nós temos que ter em conta que começa-se a falar das competências avançadas, não é? E de futuro, nomeadamente a colaboração, a empatia e também a capacidade analítica. E aquilo que nós fazemos aqui, que estamos aqui os dois a fazer, no fundo, é analisar o contexto em que nós estamos, fazer uma análise, utilizar o nosso pensamento crítico e ver onde é que poderemos melhorar, não é? E depois há aqui uma outra coisa. Quando as empresas têm, inclusive, na sua filosofia corporativa, permitir que as pessoas se expressem como elas são, não é? E aqui a vulnerabilidade está incluída nessa expressão, e adoro a Brené Brown, que ela fala da vulnerabilidade enquanto coragem, porque nós, na sociedade em que nós estamos, demonstrarmos que somos vulneráveis requer uma coragem imensa, não é? Porque senão somos vistos como fracos. Se bem que aquilo que nós temos visto nas redes sociais é quando as pessoas se mostram mais vulneráveis, existe uma maior conexão, lá está. Não é uma fraqueza, mas é uma potencialidade, permite-nos nos conectar mais aos outros. É a nossa humanidade. Exatamente, De facto, quando temos um problema, isso toca nos outros. Então, porque é que não partilhamos? Porque é que não pedimos ajuda, não é? Exatamente. E quando permitimos que o outro seja como ele é, com as suas fragilidades, com as suas qualidades, com os seus pontos a serem melhorados, a inovação está comprovada. Isto está comprovado A mais B por números. A inovação aumenta até 300%. Porquê? Porque cada pessoa tem uma visão do mundo diferente, tem experiências do mundo diferente e pode agregar à empresa. Eu costumo dar muito este exemplo. Alguém com um problema de mobilidade ou outro tem um problema. Ela traz aquele problema para a empresa reúne-se, encontra a solução, cria uma nova área de negócio, cria um novo produto e vai alavancar os resultados da empresa. Agora, quando não existe esse espaço de diálogo, não existe esse espaço de unidade na diversidade, é tudo muito mais condicionado. E como o Ricardo referiu muito bem, se hoje em dia as empresas já têm os resultados que têm, porque ainda existe compromisso por parte das pessoas, ainda existe aquela coisa que as gerações dos baby boomers, até aos millennials, houve aquele compromisso, não é? Aquela dedicação. Os millennials já não tanto. Mas que agora com a geração Z, isso não existe. Isto sair do hospital ou ir trabalhar com febre, como eu fiz múltiplas vezes, não existe, esqueçam, isso já não vai haver. Aquela lealdade à empresa ou ao chefe não existe mais, esqueçam, as coisas mudaram radicalmente. Isto vai levantar aqui uma série de questões. E se os líderes também não estiverem abertos a estas mudanças, vai haver aqui muitos choques. Mas um líder só é líder dos outros quando é líder de si mesmo. E isto obriga a uma ou outra competência avançada ou do futuro, que é a autoconsciência. Eu, para conectar-me com os outros, para eu conseguir me relacionar com os outros e ir até aos outros, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber porque é que eu tenho determinados tipos de comportamentos, quais são as emoções, lá está, que dão origem àqueles sentimentos, que estes sentimentos dão origem a comportamentos e os comportamentos vão dar origem a determinadas reações. Tenho que olhar para o outro não como um número, ou como um custo, como eu já ouvi. Os colaboradores são custos. Os colaboradores são ativos. Sem colaboradores as empresas não existem, não funcionam.
Essa é uma regra contabilística que sempre me fez É confusão. pena que ainda ninguém se tenha lembrado disso, não é? Exato. Parar tudo, não há nada para ninguém, portanto as empresas deixam de O funcionar. custo desaparecia de certeza. O custo desaparecia de Exato, o certeza. custo Era bom é ver a desaparecia o reação custo ao e resto. desaparecia tudo o resto, não é? Desaparecia tudo o resto. Esquecem-se é desse pormenor, não é? Porque sem quem está lá a dar as suas horas, 7, 8, 12, 14 e 16 horas por dia, se calhar não obtinham os resultados que obtinham, mas que podiam aumentar muito mais. Isto está Exatamente. comprovado. Pois está. Empresas em que de facto existe uma verdadeira união entre as pessoas, uma verdadeira conexão, em que funcionam, lá está, como família, os resultados financeiros, os lucros, podem aumentar até 20%, mais do que aquilo que já aumentam. Então lá está, é esta coisa, se nós podemos ter ambientes de trabalho mais saudáveis, mais positivos, podemos ter mais resultados e podemos ter todos uma vida muito mais facilitada, muito mais positiva e muito mais feliz, porque é que não o fazemos? Mas isso tem a ver com as nossas histórias, porque quando nós não temos conflitos internos, não geramos conflitos externos e muitos de nós têm conflitos internos e não os reconhecem. Eu ia dizer isso, eu concordo com isso, mas em alguns casos, e aqui alguns estou a ser simpático, porque há muitos casos, não será só isso. Mas sim, eu diria que sim, se faltar essa tal autoconsciência, esse tal autoconhecimento, se eu nem sequer a mim me conheço, não é? Como diz o outro, se eu nem sequer conheço a minha casa, vou conhecer a casa dos outros. Nem sequer tenho interesse, não é? Se eu não tenho interesse por perceber-me e por tentar melhorar aquele que é o meu lugar na sociedade, naquele grupo, e rejo-me apenas pelo sou eu que estou aqui, sou eu que mando, portanto é a única regra que existe, tudo o resto à volta, não é? Seca. Por isso é que, mas em alguns casos isso não são conflitos internos. Mas pronto, isso dava para outra conversa e acho que a Sandra sabe onde é que eu quero chegar, mas não será só conflitos internos. Não, são construções coletivas e tem a ver com o subconsciente coletivo. Exatamente, é uma questão cultural. Essa do eu quero, mando, eu posso, aquela liderança mais do comando, do poder, isso também tem a ver com raízes históricas e raízes sociais. O que é certo é que chegamos a um ponto em que são os primeiros a não querer ser liderados assim. Ficam Exato. ofendidos quando os tratam assim. Exato. Mas quando assim são, revela também inseguranças. Não querem ser questionados, porque ao serem questionados estão a revelar as suas fragilidades. Sandra, mas isso depois levanta outra questão, que se calhar a Sandra também ia falar disso há bocadinho, quando eu interrompi, que é, e revela inseguranças porquê? Não é? Revela fraqueza, pode revelar algum sentimento interno, porque eles não exteriorizam, de fraqueza porquê? Porque sabem que não estão bem preparados, porque sabem que há pessoas nas equipas melhor que eles, porque sabem que não são eles os merecedores do lugar, muitas vezes, porque sabem como é que lá foram parar, muitas vezes, não é? E isso tudo gera inseguranças. Ora, e eu acho que isto devia ser outra coisa. Se eu não sou a pessoa certa para o lugar certo, é que eu não abdico disso. Isto aqui já é uma coisa um bocadinho mais à frente. Dinheiro, é uma coisa um bocadinho mais à frente e se calhar esta já é um bocado mais rebuscada. Mas é assim, então eu vou mais longe, que é, ok, eu sei que não sou a pessoa certa no local certo, nem sequer devia estar aqui, mas estou cá. Epá, então vou fazer, no mínimo, vou tentar não estragar. Não é, ok, agora que já estou aqui, vou afiar facas, porque andei não sei quantos anos a ser martirizado, agora é a minha vez. E é este sentimento que vai graçando, na regra geral, no seio organizacional, que é, parece que há pessoas que estão mortinhas para chegar a um determinado ponto para finalmente serem elas a fazer aquilo que andaram anos a que lhes fizessem. E que andaram anos a reclamar que lhes fizessem. Mas agora estão lá, têm a oportunidade, em pessoa, de fazer diferente, de dizer assim, não, sou eu que vou parar este ciclo, que é, andamos até aqui sempre neste registro, sou eu que vou daqui para a frente fazer diferente. Não, lá está. Olha, pá, já não sou eu, já não me toca a mim, segue. Começam a afiar a faca e agora é mais um a fazer aquilo que não gosta, ou que não gostou durante este tempo todo, que lhe fizessem. E isto depois vai sendo um rolo compressor.
porque depois o amigo diz ao amigo, epá, isso é bom e resulta e tal, e tens objetivo, e depois, pronto, setor, economia, país, mundo, depois andamos todos assim. E depois vamos às redes sociais, depois há pessoas que dizem, isso também é um exagero, isso também não é sempre assim. Ok, se calhar não é. Vamos fazer uma experiência, uma semana, um mês, notícias da televisão, LinkedIn, o que quiserem. Vamos ver quantas pessoas há a queixarem-se de ambiente de trabalho. Tudo bem que há muito mais líderes, muito mais liderados do que líderes, mas fazemos essa proporcionalidade, fazemos o estudo, eu estou tão à vontade que adaptamos o estudo como quiserem. Vamos ver quantas comunicações, publicações, notícias, informações, whatever, há de pessoas a queixarem-se de trabalho e quantas há a valorizarem o trabalho. E se calhar vamos ter uma surpresa, que não é surpresa nenhuma, se calhar vamos ter uma surpresa. E depois o Ricardo ou a Sandra, ou quem pensa assim, é que é o, entre aspas, o exagerado, porque também não é assim. Não é assim. Eu não ouço falar bem. Eu vou escrever no meu novo livro, vou lançar uma pergunta que é, que exemplos de liderança é que nós temos em Portugal? Eu ia perguntar isso, quais são os cisnes negros em Portugal? Eu pergunto isso no meu novo livro, que exemplos de liderança é que nós temos em Portugal? Se calhar lembramos assim de dois ou três, de facto, passa para fora, que mesmo quem não trabalha com eles quase que fica com vontade de, epá, eu gostava de trabalhar para si pela postura, pelo exemplo, mas depois por tudo o que os outros que trabalham consigo dizem, lembro-me de um ou dois. Tudo bem, somos um país pequenino, então, mas vamos extravasar isto para uma lógica mundial. Que exemplos é que nós temos de liderança? Não estamos a falar em Dave Ulrich ou uma coisa qualquer, o pai dos recursos humanos, pessoas teóricas sobre o tema. Não, exemplos de liderança, exemplos com quem a gente diga assim, não, eu trabalho, amanhã vou exercer um cargo de liderança, quero ser como aquela pessoa. Quantos é que nós temos? E depois vamos ver, ok, temos este. Igual a quais é que nós gostávamos de ser? Ou quais é que nós gostávamos de ter como nosso líder? Né? Porque depois há muita gente que diz, o Elon Musk. Ok, mas depois o Elon Musk tem aquela vertente, né, que fecha empresas e despede pessoas, que há malta que diz, ele se calhar até é um líder, mas depois tem aquela outra vertente. Ok, então se calhar, entre aspas, não interessa. Então vamos escolher outro. E se calhar ficamos meia hora a pensar e não arranjamos muitos exemplos. Porquê? Precisamente por isto. Não há ninguém que nos diga nada, não é? A não ser ordens, não há ninguém que nos diga nada. Estar lá aquela pessoa, um robô ou outra pessoa qualquer, é igual. Ou não estar lá ninguém é igual. Eu chego, entro no meu local de trabalho, eu sei o que é que tenho para fazer naquele dia. Graças a Deus, felizmente tenho essa autonomia. Deem-me pelo menos e deixem pelo menos manter esta autonomia. Porque de resto, o que me trazem de novo, atenção, eu não estou a falar no momento presente, estou a falar genericamente e estou a falar nas empresas todas, no mundo todo. Genericamente, não precisamos deles para nada. Porque para nos dizer o que nós temos para fazer, temos N briefings, N kick-offs de trimestres ou de semestres ou anuais, etc. Temos supostamente monitorização de avaliação, com alguma periodicidade. É que eles Sabemos e conseguimos monitorizar os objetivos que são para cumprir, como é que está o grau de cumprimento, etc. Então para que precisamos de alguém, né? Não é para nos dar algum apoio quando estamos num dia não é para nos dar motivação e força quando as coisas não correm tão bem como nós queremos, não é para alguém que nos dê, calma, respira, hoje não está bem, mas vale dar um passo atrás, para amanhã dar dois em frente, faz outra coisa, ou seja, coisas mais estratégicas, até mais pessoais, porque o chicote e isso já está obsoleto. Não é preciso, não é? Quer dizer, fazem agendam um e-mail àquela hora a dizer, nem precisam estar a trabalhar, isso não é ser um líder, não é? Quer dizer, nem sequer é um gestor, em boa verdade. E às vezes eu admito que posso ser um bocadinho, até na maneira de falar, empolgado e exagerado, etc. Mas não é um exagero, não é um exagero. Eu acho que, porque as pessoas com quem vou falando e que conheço e já trabalho há mais de 20 anos, já trabalhei em N sítios diferentes com milhares, eu sempre estive na área comercial, conheço milhares e milhões de pessoas. A regra geral é sempre este o tema. É o chefe que é isto, que é aquilo, que é aquilo, tudo bem, é sempre mais fácil bater no chefe do que nos outros. Mas os outros estão sempre a ser massacrados para terem que mudar, para não poderem dar opinião, ou seja, estão-nos sempre a limar para nós estarmos formatados de uma determinada forma, encaixarmos num determinado modelo e fazermos aquilo que nos pedem, não é? Mas depois os outros, se alguém lhes diz, ou se alguém tenta que eles façam o mesmo, aqui Del Rey, estamos sempre a bater nos... Não, aquilo que falávamos há bocadinho, o líder também precisa de ajuda, o líder também é vulnerável, também tem familiares que morrem, também tem doenças e tem que ir ao hospital e naquele dia não está bem.
também os filhos adoecem e vai para o trabalho, mas vai a pensar no filho que ficou também. Então ajudemos uns aos outros. O líder precisa de nós estamos lá para o líder, mas estamos para o líder que é líder, não estamos para o líder que é o chefe, que ainda ontem me bateu e me pôs a chorar. Esse eu não quero ajudar. Nem vou ajudar, não é? Ele a mim também não me ajuda. Ele, em vez de me ajudar, ainda me bate mais. Sabe a ideia? É um bocado isto. Epá, somos humanos, esqueçam o líder e o liderar. Estamos ali, não estamos à mesa 4 ou 5 pessoas a jantar, a família nuclear, estamos à mesa uma reunião, aquela família nuclear, não é o pai, a mãe e 2 filhos, é o líder e uma equipa de 3 ou 4 que estão a gerir estratégias e que estão a fazer, tentar que o seu dia-a-dia seja o melhor possível. Entre eles e depois porta para fora. Com os outros seguramente também. Porque se o dia de trabalho me correr mal, quem é que vai pagar, entre aspas? Infelizmente é as pessoas em casa, né? Vou estar, se calhar para não puxar o assunto, vou estar mais carrancudo, mas depois lá está, essas sim nos conhecem, vão perceber que estamos carrancudos, vão puxar por nós vamos desabafar e depois vamos estar, é isso que devia acontecer lá também. E isso não é mau, não é fofinho, não é, meu Deus, parece quase um conto de fadas, não é, é ser humano, não é? É ver alguém que não está bem, pá, precisas de ajuda, posso-te ajudar, é o mínimo. Depois, se calhar, a pessoa não quer ajuda e nós não podemos ajudar. Mas perguntamos. Tu não estás bem, eu vejo que não estás bem. Precisas de ajuda? Depois daí para a frente é com a pessoa. Mas eu fiz o meu trabalho. Eu tentei melhorar o dia daquela pessoa. Porque vi que aquela pessoa naquele dia não estava bem. Isto é assim tão difícil? É assim tão lamechas? É assim tão descabido? Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Bem, eu acho que está mais do que evidente, mas Ricardo, eu terminaria este podcast com qual o legado que quer deixar? Mais cisnes negros? Sim. A resposta a essa pergunta é claramente sim. Ou seja, quantos mais puderem existir, com ou sem o meu contributo, ótimo. Pode já não ser na minha geração, pode não ser por influência minha, porque longe de mim pensar que tenho algum tipo de grandeza suficiente para mudar o mundo, mas eu acho que se houver vários Ricardos, ou houver várias pessoas a interiorizar e a comungar deste mesmo sentimento, hoje somos poucos, amanhã poderemos ser uma massa significativa e podemos de facto mudar o mundo. Agora, temos que, e aí eu peço sempre desculpa por isso, eu vou-me repetir muitas vezes, eu vou falar disto muitas vezes, mas é porque o objetivo é mesmo esse. Portanto, tantas vezes falarei, tantas pessoas tentarei puxar para este lado, tantas pessoas tentarei. Ainda hoje um colega meu me falava continua a evangelização, portanto, isto é quase como se fosse uma evangelização, de facto. Vamos tentar reunir o maior número de fiéis possível, porque acho que isto é um tema que interessa a todos. Podem nem todos estar imbuídos deste espírito e a comungar desta visão, embora eu acho que a maior parte estará seguramente, mas é como eu digo, não tenho a pretensão de mudar o mundo, mas acho que vários Ricardos, várias Sandras, várias pessoas que comumente se veem por aqui a tentar desconstruir isto, todas juntas e durante algum tempo podem de facto conseguir alguma coisa. E o legado que eu queria deixar, de facto, era esta a minha visão e tentar que ela seja conhecida por quantas mais pessoas melhor e que seja, eu já não digo seguida, porque muitas vezes não, tirando aquela história de sermos líderes nós próprios, é difícil, porque isto vai muito para os líderes e para a questão da relação líder-liderado, mas que elas próprias nos seus locais de trabalho, se forem empregadores, se forem líderes, de alguma forma, alguns dos, eu ia chamar ensinamentos, mas eu não sou ninguém para ensinar a ninguém, algumas das coisas que eu vou dizendo podem fazer sentido e podem ser adaptadas àquela sua própria realidade. Portanto, esse acho que era o legado mais bonito que eu gostava de deixar. Alguém um dia dizer, havia um tipo que falava sobre isto, eu gostava de o ouvir, ele tinha até algumas ideias e ele até pensava de forma correta, pronto, nunca conseguiu se calhar virar o petroleiro, porque o petroleiro demora muito tempo a virar, mas pelo menos foi um dos que foi empurrando qualquer coisinha. E isso já me deixava. Aliás, eu acho que isso já está a ser feito por vários Ricardos e várias Sandras, muitas outras pessoas com muito mérito têm tentado falar sobre este tema. Portanto, acho que sim, acho que já o caminho está, a porta está aberta e o caminho está a ser feito. Vamos ver onde é que nos leva. A mudança está aí Tá. e alguém tem que começar, como eu digo sempre, plantar a semente Isso. para que depois a árvore lá mais à frente dê frutos e de facto é preciso desmistificar aqui muitos preconceitos, muitos julgamentos
que faziam sentido sim em determinado contexto, mas que hoje em dia já não faz assim. Sandra, e chegámos à conclusão na nossa conversa que não é nada de Nada de cientificamente muito extraordinário. elaborado, nada de extraordinário. Não temos que inventar nenhuma vacina, nem criar aqui um programa informático que ainda ninguém inventou. Não, é sermos humanos, sermos nós É sermos próprios. autênticos. Isso. E deixarmos os sermos outros serem também. E Exato. aceitarmos uns aos outros dessa forma. Tu pensas de uma maneira, eu penso de outra, mas em conjunto, não é por pensarmos de maneira diferente, ou por trabalharmos de maneira diferente, ou por sermos diferentes, que as coisas não vão funcionar. Não, é precisamente isso que vai fazer funcionar. E melhor. Exatamente. É muito simples. Exatamente. Vamos então ser líderes nós mesmos para depois então liderarmos os outros e as organizações. É uma boa saída. Ricardo, adorei. Nós estaríamos aqui Muito, horas, muito tempo. horas, mas haverá outras oportunidades para É falar. sempre um gosto falar consigo e muito obrigado pelo convite mais uma vez. O adorei é meu. Foi muito bom. Foi uma conversa muito boa, espero que as pessoas também gostem de ouvir. Obrigada. Vocês já sabem, até ao próximo episódio. Até lá. Sejam líderes vocês mesmos.